Hoje estamos recebendo, Hum. aqui com muito prazer, a psicanalista gaúcha Luísa Moura, né? Luísa Moura participa do grupo de Winnicott, grupo brasileiro de Winnicott, participa também dos seminários de Winnicott de Porto Alegre e também do Comitê Sandorferense. Luísa é autora de vários livros, né? Entre eles Paixão e Criatividade, estudos psicanalíticos sobre Frida Kahlo, Camille Claudel e Coco Chanel, que já está em sua segunda edição e foi escrito, né, com o nosso querido José Alteral. Também o Winnicott como inspiração, teatro e outros atrevimentos. Esse livro da Luísa é de 2024. Humanos, de 2022, e Ferenc e Winnicott, Análise de Adultos na Língua da Infância, que é um livro de 2020. E, pelo visto, o livro que está na segunda edição, né, a Luísa já nos contou, parece que é de 2001, 2002, né, Luísa? Coincide com o Sim. nascimento da filha da Luísa. Bem, Luísa, é um prazer recebê-la aqui, né? Luísa nos sugeriu como tema central desse debate um artigo muito interessante publicado por ela, né, na revista de Sociedade de Psicanálise de Minas Gerais, ou Belo Horizonte, né, que se chama Winnicott e Ferenczi, os antiproustianos. Então, Luísa, com você está a palavra e seguimos com o nosso debate. Muito obrigada, Tereza. Obrigada pela introdução, obrigada pela presença de todas. Eu já estava comentando, né, que é uma alegria enorme aqui reencontrar algumas pessoas muito especiais para mim. Algumas que eu fazia tempo que eu não via Irene, muito tempo que a gente não se encontrava. Que coisa boa que estar com vocês e pessoas novas, né, para a gente começar uma conversa hoje também sobre esse tema. Obrigada, Tereza. Eu estava antes já agradecendo a Tereza, foi tão generosa todos esses meses divulgando os meus livros no grupo. Muito obrigada. Bom, eu estava comentando que esse tema das aproximações possíveis entre Ferenczi e Winnicott é alguma coisa que me acompanha, que me instiga desde 94, né? Eu sempre falo isso porque eu sou muito grata à possibilidade de ter participado de um evento em 94, em que a Eliana Schuller-Reis veio a Porto Alegre, e depois tive a oportunidade de seguir com ela 10 anos depois, a gente teve mais um ano de estudo juntas, e agora o Sentir Como, organizado pelo Comitê Sandor Ferenczi, teve a Eliana como convidada. A gente mais ou menos se encontra de 10 em 10 anos, de 20 em 20, 10 em 10, mas super válido nossos encontros. Então, através da Eliana, eu conheci a teoria do Sandor Ferenczi, para mim foi uma experiência estética muito profunda. Eu já tinha uma base importante, razoável para quem era recém-formada, não importante, mas razoável, da teoria de Winnicott, porque eu tinha tido também a sorte de conhecer o Otteral no início da minha faculdade de psicologia e fiz estágio com ele, logo tive seminário com ele e com o Roberto Granha. Certamente, Otteral, Roberto Granha e Eliana Schuller-Reis, né, deram, depois o Dr. Júlio de Mello e a Ana Melgaço deram o caminho da minha história profissional e que inevitavelmente acaba sendo da história pessoal também. Eu estava também trazendo já que esse texto que eu acabo fazendo alusão, que é o texto do Otávio Manoni, que está dentro do livro da Joyce McDougall, que se chama O Divã de Procusto, o texto do Manoni é que dá nome ao livro organizado pela Joyce McDougall, né? Ele traz um texto dentro desse livro que se chama O Divã de Procusto. E esse texto, esse título, essa imagem, essa referência que ele faz a esse mito grego sempre me tocou muito, desde antes de eu conhecer a teoria do Ferenczi, já era tocada, no tempo da faculdade ainda, eu já era tocada por esse texto. E eu estava comentando, então, que no ano passado, depois de tanto tempo fazendo aproximações, e como eu falei, a minha clínica
confirmando essa possibilidade das aproximações entre Ferenc e Winnicott, eu acabei chegando numa situação que me pareceu meio óbvia, que era, né, tá bem, né, se a gente fala tanto em elasticidade da técnica, vamos ilustrar esse negócio com a imagem do divã de Procusto ou o anti-divã de Procusto, que seria, então, o oposto, o divã elástico. Então, acabei brincando com essa ideia, com essa ilustração do divã de Procusto, que é lá da década de 80, e trazendo para conversar mais uma vez sobre a elasticidade da técnica desses dois autores. Quando eu fui usar o termo antiprocustiano, eu não tinha muita certeza se era antiprocustiano ou antiprocustiniano. E pensei que talvez nem existisse essa palavra, né? Mas vou dar uma confirmada para não falar errado, né? Vai que exista. E realmente existe. Procustiano é uma expressão que existe. Eu não sei se quem conhece, é uma expressão mais ou menos corriqueira no direito. Né? Crimes procustianos ou crimes teseunianos. Né? Os crimes procustianos são crimes com requintes de crueldade. Né? E os crimes teseunianos, né, que é o Teseu que acaba assassinando o Procusto, né, são crimes com atenuantes, são assassinatos com atenuantes, né, como legítima defesa, alguma coisa nesse sentido. E os procustianos são crimes, né, com características perversas, enfim, sem atenuantes. Então, existe efetivamente a palavra procustiano, né, o adjetivo procustiano. Ainda bem que eu não inventei de botar procustiniano sem confirmar primeiro. Para mim, eu estava também já começando a conversar com vocês que me interessa imensamente o texto do Freud, de 1896, o Etiologia da Histeria, né, volume 3, e junto com esse tem o Hereditariedade e a Etiologia das Neuroses, que é outro texto que me interessa bastante. São dois textos, ainda que todo o volume 3, né, seja pautado pelo tema da teoria da sedução, esses dois textos eles apresentam com muita propriedade a teoria da sedução de Freud, né, 1896. Estudando Ferenczi, eu acabei chegando em Freud novamente, né, mas nesse Freud do século XIX ainda. Né, esse Freud que é considerado pré-psicanalítico ainda. Anterior à carta que ele envia, então, a carta 69, que ele vai enviar para o Fliess, né, dizendo que ele se enganou, que ele foi enganado pelas suas histéricas, e aonde ele compreendeu que teriam acontecido fatos reais, na verdade, eram fantasias que nasciam de um desejo dessas pacientes. Né? Tem um momento mais radical que ele chega a dizer das pacientes mentirosas, né? Que as pacientes tinham mentido para ele. Né? Então, a partir dessa carta, a gente estudou na faculdade, eu estudei na faculdade, que era quando nascia a psicanálise, quando o Freud fazia essa meia-culpa, né, dizendo que tinha se enganado, então, tinha acreditado nas suas pacientes. Né? Aí, se a gente anda um pouquinho mais, a gente encontra esse volume 3, incrível, com esses textos. Eu vou falar coisas aqui que vocês sabem, né, que a gente estuda, mas dentro desse contexto, vamos dizer assim, nessa linhagem ferenciana, vamos resgatar o Freud a partir de uma linhagem ferenciana, fazer uma retrospectiva, né, e buscar o Freud. Né? Vamos lá buscar o Freud. 1896, queria só fazer esse parêntese, é uma data bastante interessante. Não sei se vocês assistiram uma minissérie que se chama O Alienista. Tem a primeira temporada e a segunda. É muito boa, é muito interessante. É muito interessante, tem muito a ver com o tema, né, do nascimento, o início da psiquiatria, depois do início da psicanálise, essa noção de que a infância é um território sensível, o respeito à infância. Essa série fala sobre tudo isso, né?
E quando iniciou a série, assim, né, na TV, na minha televisão, assim, a série ia iniciar, aparece Nova York, 1896. Daí eu, meu Deus, o que que vem por aí? Né? E a série se passa no mesmo ano que o Freud escreve a etiologia da histeria. Né? E mais um fato interessantíssimo sobre o ano de 1896, para a gente ter a dimensão da audácia do Freud de escrever a etiologia da histeria, em 1896, corre na justiça pela primeira vez um processo punitivo, né, punindo pais abusadores de uma menina de 9 anos, né, agressores. Né? Pela primeira vez, corre na justiça um processo contra pais por maus tratos com a filha, ou com o filho. Né? No caso, era uma menina. Essa ação que transcorreu em 1896 em Nova York, ela foi movida pela Sociedade Protetora dos Animais. É incrível. Isso eu encontrei num livro, que é um livro sobre violência contra crianças, mas que é da área da assistência social. Eu peguei esses dados de informação assim sobre essa precariedade do cuidado e do respeito para com as crianças. Né? O primeiro processo foi movido pela Sociedade Protetora dos Animais em Nova York, no ano de 1896, mesmo ano da etiologia da histeria e o mesmo ano dessa minissérie que eu super recomendo que vocês assistam. Bom, o Freud escreve esse texto, é um texto belíssimo, né? Não sei se vocês viram ali, tem uma citação do Freud que é incrível, que podia ter sido escrita ontem pelo Bolas ou pelo Ogden, né? Ou anteontem pelo André Green. É incrível a citação do Freud. Né? Eu peguei essa citação aqui e coloquei no trabalho. Eu vou ler aqui para vocês. O Freud vai dizer assim nesse texto: as lesões sofridas em um órgão ainda imaturo ou por uma função em processo de desenvolvimento frequentemente causam efeitos mais graves e duradouros do que causariam em época mais madura. Se assim for, estará aberta a perspectiva de que o que até agora se atribui a uma predisposição hereditária, ainda inexplicada, possa ser compreendido como algo adquirido em tenra infância. Né? O Freud, em 1896, nesse texto, claramente, ele cita o Charcot, ele se posiciona em discordância com o Charcot, com os exageros da compreensão hereditária das doenças emocionais, né, das doenças psíquicas. Ele se coloca de uma forma muito incisiva, muito clara e objetiva, né, colocando em xeque os exageros do Charcot sobre o tema da hereditariedade. Na medida em que ele está questionando a hereditariedade, ele está se dispondo a falar de trauma, né? Trauma psíquico. Talvez pela primeira vez, de uma forma organizada, alguém está considerando o tema do trauma psíquico em crianças. Né? Então, ele está falando de trauma, ele está falando de infância, de certa forma, inaugurando uma concepção de infância nesse texto. E mais, ele está dizendo que ele está, a partir dessa tentativa de compreensão da etiologia dessas neuroses graves, que ele chama assim nesse texto, ele está tentando esboçar uma terapêutica para ajudar essas pessoas. Então, a gente pode ser abusada o suficiente, né? Pode tomar a iniciativa de dizer que, de certa forma, a psicanálise está nascendo aqui não para os pacientes neuróticos, né? O que empurra o Freud a pensar numa terapêutica em 1896 são os casos mais graves. Depois ele vai por um caminho que daí, de uma forma, com uma certa lucidez, ele diz, não, né? A minha terapêutica, o que eu estou conseguindo trazer, pensar e construir é para pacientes que tenham condições de estabelecer uma transferência neurótica, né? E ele, então, diminui
esse leque, né? Ele afina esse leque. Mas o que vinha instigando ele para começar a pensar em psicanálise eram os casos de neurose grave, que ele, inclusive, eu cito aqui porque eu acho muito lindo, que ele vai dizer, né, que são os casos de neurose grave, né, nos quais as pessoas pensam que a vida é impossível, a vida lhes parece impossível. É assim que ele classifica, dessa forma gentil e humana, é assim que ele classifica essas neuroses, né? São esses quadros, são casos em que a vida parece impossível. É lindo demais, né? Isso é um tanto parecido com o que o Winnicott vai dizer. O Winnicott vai dizer que tem pacientes que nos procuram para ter uma vida melhor e tem pacientes que nos procuram para alcançar a vida. E o Freud está se dedicando em 1896, para pensar numa etiologia e, a partir dessa compreensão etiológica, pensar numa terapêutica para auxiliar essas pessoas para as quais a vida parece impossível. É muito lindo, né? E ele segue esse texto, então, fazendo esse casamento, esse enlace entre a compreensão, o desenvolvimento de uma compreensão dessa vulnerabilidade da infância mediante a ação de adultos, as marcas traumáticas, os decorrentes quadros de adoecimento a partir dessas marcas traumáticas e pensando, apontando para uma terapêutica. No texto, a hereditariedade, e a etiologia das neuroses, que está no volume 13, é do mesmo ano que a etiologia da histeria, ele usa pela primeira vez a palavra psicanálise. Então, está no volume 3, em 1896, a primeira vez que o Freud escreve a palavra psicanálise, propõe essa palavra. Então, eu fico tentada a pensar que a psicanálise nasceu aí, né? E não na carta dele com o Fliess alguns meses depois, né? Mas que nasceu aí, nessa disponibilidade do Freud de conceber a infância, se dedicar à infância e começar a pensar nessa vulnerabilidade, nessas marcas. O que seriam essas marcas? Ele se questiona, olha que interessante o questionamento dele em 1896, que é o nosso hoje, né? A psicanálise segue pensando isso. O Freud vai dizer: vocês devem estar me ouvindo e se perguntando, mas como que uma criança que não tem a memória do fato traumático pode estar submetida a esse fato traumático? Aonde que está esse fato traumático se não está na memória explícita? Olha que pensamento sofisticado, né? Que tema sofisticado que o Freud está lidando lá em 1896, primeiro ano que corre um processo por maus tratos de uma criança movido pela Sociedade Protetora dos Animais. O Freud está lá nesse mesmo ano pensando isso. Como que uma criança que não tem a memória explícita do fato é submetida e pode ter o seu destino moldado pelo fato traumático que ela própria não lembra como memória explícita. Isso é o nascimento da psicanálise, é o nascimento da infância. Bom, então, esse texto do Freud me toca muito, toda essa coragem dele de enfrentar o Charcot, que a gente sabe que, infelizmente, não deu para ser sustentada depois, né? Esse atrevimento todo não foi sustentado, e o Freud, então, opta por diminuir, né, esse leque de ação da psicanálise, né? Ele diminui, né? Ele de certa forma, ele não investe nessa capacidade mais amplificada terapêutica da psicanálise e foca, né, numa terapêutica para casos que ele considera de neurose, capazes de estabelecer uma transferência neurótica. E mais, né, quem teve a possibilidade de ler esse meu texto, ele é um texto com muitas citações, propositadamente, de vez em quando eu escrevo textos com muitas citações para não parecer que eu estou viajando demais, né? Então, esse texto é um dos que eu trago muitas citações, cheio de âncoras, assim, citações que eu considero muito importantes e muito bonitas. E esse texto, ele traz
muitas passagens do texto do Ferenczi e do Otto Rank, chamado Perspectivas da Psicanálise, que está no volume 3, né, que é um texto, que é um artigo impressionante do Ferenczi e do Otto Rank, que me passou por muito tempo, né? Eu ficava muito encantada em Adestramento do Cavalo Selvagem, Desenvolvimento do Sentido da Realidade, são textos do volume 2, ficava encantada com os textos do volume 4 e acabei deixando passar por muito tempo esse texto do volume 3, que é o Perspectivas. E nesse texto, o Perspectivas da Psicanálise, que é de 24, completou 100 anos no ano passado, o Ferenczi vai começar a falar de uma forma muito clara, muito bem posicionada, né, o que ele acredita como uma falha na psicanálise, na história da psicanálise e na própria forma do Freud conduzir a psicanálise, que ele percebe, claro que ele vai estar, ele é sensível ao tema da clínica, né? Uma característica do Ferenczi ser muito sensível ao tema da clínica. Então ele traz essa crítica em Perspectivas da Psicanálise de que o Freud escreveu muito pouco sobre técnica e sobre a clínica, né? Ele traz isso bastante, assim, ele faz uma crítica muito forte nesse texto ao Freud, à psicanálise e aos seus contemporâneos. Eu acho que ele se encorajou porque ele estava com Otto Rank, né? Depois ele dá uma regredida, Otto Rank sai do grupo, né, principal, é excluído até sair efetivamente da IPA, e só depois de um tempo é que o Ferenczi se encoraja de novo para entrar em confronto com o Freud. Mas nesse texto ele estava bem encorajado, e eu penso que é por causa da presença do Rank. Então ele traz algumas críticas, né, falando, críticas importantes, que a psicanálise está se desenvolvendo muito teoricamente e pouco em termos de técnica, que os analistas são muito despreparados para serem terapeutas, né? Que são pensadores, mas são pouco preparados efetivamente para serem terapeutas. Daí, bom, essa é uma crítica, né? Mas assim, ele fica mais, ele arrisca mais ainda quando ele vai dizer nesse mesmo texto que, além dele acreditar que a psicanálise está se dedicando, ou o Freud está se dedicando demais com aos edifícios teóricos, ele chega a dizer, ele e o Otto Rank, que esses edifícios teóricos, né, além de estarem são fontes, são pontos de dedicação exagerados do Freud, além disso, eles não dão conta do que acontece realmente na clínica. Vocês veem que tem aqui uma citação do Ferenczi falando, né, que não tem sentido para ele uma teoria que não ande junto e que não esteja vulnerável à experiência clínica, né? Isso é um posicionamento muito ferenciano, um tema muito sobre a diferença entre ele e o Freud. Essa diferença entre eles, que aparece muito naquele livro do Fedidá, A Clínica Psicanalítica, o Fedidá fala muito disso, brinca muito, né? Cita muito as diferenças entre os dois, é o Freud como esse cientista, esse curioso do inconsciente, e o Ferenczi com esse furor curantes, né? Com essa vocação clínica dele. E isso é algo entre o Freud e o Ferenczi que fica bem entre eles, né? O Freud tranquilamente diz que que lhe faltam algumas qualidades para ele ser um bom clínico, para ser um bom terapeuta, que ele é um pensador, que ele é um pesquisador do inconsciente. E isso não é ofensivo para o Freud, isso está bem para o Freud, é assim que ele se apresenta. E o Ferenczi fica nesse lugar do clínico, né, do furor curantes, né, para quem encaminha os pacientes considerados não analisáveis, né, tá bem isso. A grande questão é, com o decorrer da experiência clínica do Ferenczi, o Ferenczi propõe claramente, a partir de 28, já vinha falando isso em alguns textos, mas claramente em 28, que essa clínica que inclui pacientes para os quais a vida parece impossível, que eram aqueles lá que o Freud inicialmente estava tentando contemplar com uma terapêutica,
para se receber na clínica esses pacientes, era necessário reconsiderar a teoria do trauma. Isso o Ferenczi fala claramente a partir de 28, que é o volume 4. Né? Então, em 24, ele vem com essa crítica de que a teoria não está dando sustentação real para as necessidades da clínica. Ele e o Otto Rank fazem umas críticas bem duras, assim, eu citei aqui também, ao tema dos complexos, né, complexo de Édipo, complexo de castração. Eles falam no texto de 24 que os complexos distraem o analista, né? Fazem o analista, o próprio Divan de Procusto, né? Os analistas chegam com a teoria dos complexos e encontram os seus pacientes e começam a procurar ou a encontrar em seus pacientes o complexo de Édipo, o complexo de castração, começam a fazer esses encaixes para se sentirem num terreno mais conhecido. E o Ferenczi chega a falar em 24, Ferenczi e Otto Rank, que esse mapeamento prévio acaba desfavorecendo o encontro mais pleno. E o encontro com o infantil, eles chegam a dizer nesse texto, né? Esse mapeamento a partir dos complexos que a psicanálise está oferecendo e com o qual os analistas chegam para receber os seus pacientes, está desfavorecendo o encontro pessoal e o encontro com esse infantil de cada paciente, né? Com o tema da individualidade, da história pessoal de cada paciente. Isso já está em 24, mas em 28 é que Ferenczi decide unificar o pensamento dele e apresentar que essa clínica que recebe pacientes fronteiriços, ela só pode se sustentar numa teoria que retome o tema do trauma. Daí o Ferenczi vai trazer uma metáfora que acaba sendo muito parecida com aquela do Freud de 1896. O Ferenczi vai dizer, num dos estágios precoces do desenvolvimento embrionário, uma simples picada de alfinete, um leve ferimento pode impedir a formação de toda uma parte do corpo. Um outro exemplo, olha, essa metáfora é muito linda. Num quarto onde existe uma única vela, a mão colocada perto da fonte luminosa pode obscurecer a metade do quarto. O mesmo acontece com a criança, que no começo da vida, no começo da vida lhe foi infligido um dano, ainda que mínimo ou aparentemente mínimo. Isso pode projetar uma sombra sobre toda a sua vida. É uma metáfora muito parecida com a que o Freud trouxe no Etiologia da Histeria. E ele chega, então, a dizer, em 29, explicitamente, ele escreve: o retorno de uma tradição antiga, injustamente negligenciada, pode igualmente favorecer a verdade. E penso, francamente, não ser paradoxal, em tais casos, apresentar como progresso científico o fato de enfatizar o que é antigo. Né? Ele propondo a retomada da teoria do trauma. Ele diz: sou acima de tudo, em 31, um empirista. As ideias estão sempre ligadas às vicissitudes do tratamento de doentes e encontram nelas a sua recusa ou confirmação. Esse é um ponto que o Ferenczi vai cada vez mais trazendo de uma forma mais clara, né, e mais constante. A clínica valida ou invalida a teoria. A clínica não pode estar à mercê da teoria, a teoria que está à mercê da experiência. Não. E bom, né? Isso é a ideia do antiprocustiano, que a gente possa sempre repensar, né, os nossos aportes teóricos diante do novo, né? Diante do que nos é apresentado, estarmos abertos para o que nos é apresentado e abertos para essa surpresa que é um encontro humano, que sempre tem uma enorme margem de surpresa. E tem que ser assim, né? Se não for assim, não está acontecendo esse encontro efetivamente.
Ele diz também, as minhas análises, num sentido mais profundo e eficaz, profundo e eficaz com as minhas análises, cheguei a um ponto decididamente crítico e autocrítico, que, sob certos aspectos, parece dever impor não só complementos, mas também correções às nossas posições práticas e também teóricas. Isso é uma carta dele para Freud que eu acho que é importantíssima. Quando ele fala, e é o que ele começa a pensar a partir de 28, e a relação deles se torna insustentável, pelo menos naquele nível de cumplicidade que que eles tinham tido antes, né? Que é quando o Ferenczi diz que ele chegou num ponto de uma percepção que a contribuição dele não é só complemento, né? Mas é também correção. São necessárias algumas correções, né? E isso é um ponto de virada importantíssimo no lugar do Ferenczi na psicanálise, né? Na história do Ferenczi na psicanálise e na história da própria psicanálise, né? Quando o Ferenczi chega nesse ponto de dizer que percebe a necessidade de correção. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vive isso também, né? Esse trabalho também é sobre o Winnicott, a gente vive isso também com o Winnicott, né? O Winnicott propõe complementos ou ele também propõe correções? Quando eu comecei a ter contato com a teoria do Winnicott, chegava, é um jeito mais leve, mais tranquilo de chegar, a ideia de que o Winnicott traz complementos à teoria freudiana. Né? E penso eu, né, quando a gente começa a estudar mais o Winnicott, é inevitável que a gente chegue no ponto que o Winnicott, né, de observar que o Winnicott propõe algumas correções da teoria freudiana. Né? E o Ferenczi é a mesma coisa. O Ferenczi começa a ocupar um lugar muito perigoso quando ele diz isso para o Freud, porque até então eles foram se virando, né? E eles se amavam muito, e eles foram dando conta das diferenças a partir dessa ideia de que eles eram complementares. Né? O Freud era um pensador, Ferenczi era um clínico, né? Freud era comedido e político, Ferenczi era um apaixonado. Né? E assim eles foram mantendo a sua relação. Quando, a partir de 27, 28, o Ferenczi diz, né? Em 24 ele já diz isso, mas ainda não trazendo o tema do trauma. Né? Quando o Ferenczi diz que ele propõe correções, daí a coisa fica delicada, né? Se estabelece um ponto muito delicado na relação deles e uma troca de cartas bem interessante, com o Ferenczi falando coisas do tipo: cheguei num ponto que não tem volta. Tem uma carta muito bonita que Ferenczi diz para o Freud, né? Eu cheguei num ponto que não tem volta. Né? Estou em direção da poesia e da verdade. Né? Que a gente pode pensar que é esse que é o tema dessa intimidade com a infância. O Ferenczi chegou num nível de intimidade com o infantil, ainda que ele não fosse um analista de criança, mas tem um monte de textos que vocês já ouviram falar, né, sobre infância, sobre criança, confusão de língua, análise de criança com adultos, adaptação da família criança. O Ferenczi adquiriu, né, ou se deixou levar por uma intimidade com o infantil que não tem mais volta. Por onde o Winnicott também foi, né, percorreu esse território e não teve volta, não tem mais volta. O Freud escreve para Ferenczi, no final da vida do Ferenczi, assim, abandone a sua ilha dos sonhos e volte para a batalha dos homens. Eu acho assim, meu Deus, que frase perfeita! O Freud conseguiu dizer quem ele é e quem o Ferenczi é nessa frase: abandone a sua ilha dos sonhos e volte para a batalha dos homens. E o Ferenczi responde: entrei por um caminho que não tem mais volta. Ele está num nível de intimidade, de proximidade com esse território da infância, do infans, do indizível, do trabalho na transferência e não mais da interpretação da transferência, que não tem mais volta. E daí ele tem aquela anotação que ele faz, né, que reorganizar-me, entre aspas, ou morrer.
Ele, depois de uma situação de um embate com Freud, assim, uma pressão do Freud para que ele volte para a batalha dos homens, né, para a batalha dos adultos, o Ferenczi anota no diário clínico, né, reorganizar-me, entre aspas, ou morrer. Ah, reorganizar-me no sentido falso self ou morrer, e depois dessa anotação que ele faz, ele morre alguns meses depois mesmo. Bom, a gente falando um tantinho de Winnicott, né? Deixando um espaço para o Winnicott também, eu acho que a gente pode pensar aqui, né? Assim, pessoas que conhecem o Winnicott, conhecem a Ferenczi, que estão aqui comigo, e eu quero ouvir vocês também. Mas a gente pode pensar, né? Eu penso, e acho que é possível, que Ferenczi e Winnicott, eles fazem parte de uma mesma linhagem de pensadores, né? Hoje, né, o Luiz Cláudio Figueiredo, Nelson Coelho Júnior falam da matriz ferenciana. E o Ferenczi estava lá, contemporâneo ao Freud, né? Matriz ferenciana, que penso eu que a matriz mesmo ferenciana, né, a matriz mesmo dessa psicanálise do cuidado, da psicanálise da experiência, está lá em Freud, 1896. Né? Mas, né, eu acho que fica muito bom a gente pensar dessa forma, né, que a psicanálise nasce de uma matriz ferenciana e de uma matriz freudiana. Né? Em 24, nesse texto Perspectivas da Psicanálise, né, que é esse texto com Otto Rank, que é bastante atrevido, né, que ele fala dos complexos, como a teoria pode embotar a capacidade terapêutica e de encontro humano do analista. O Ferenczi termina esse texto de 24 dizendo: estamos entrando, né, acreditamos, né, ele Otto Rank, estamos entrando num período, estamos encerrando o período da psicanálise do conhecimento e ingressando no período da psicanálise da experiência. Ele escreve isso em 1924. A psicanálise do conhecimento, da interpretação, da tradução, da revelação, dessa necessidade desse mapeamento do psiquismo, né, desses instrumentos que ofereciam certa segurança para o analista, enfim, né, da psicanálise do intelecto, do desvendamento do enigma, seria essa psicanálise do conhecimento. O Ferenczi diz em 24, olha que otimista, em 24 ele percebia que estavam encerrando esse período da psicanálise e iniciando a psicanálise da experiência. Bom, em 2020, imagino que muitas de vocês tiveram em mãos o texto do Thomas Ogden, Psicanálise Ontológica, e o texto do Thomas Ogden, que não cita Ferenczi, porque eu acho que pelo menos até 2020 o Ogden não conhecia o Ferenczi, esse texto do Ogden, ele vai falar sobre o que ele percebe da psicanálise, do movimento da psicanálise, que a psicanálise se dá em dois níveis. E o Ogden vai usar as duas expressões, psicanálise ontológica ou epistemológica, ou psicanálise do conhecimento e psicanálise da experiência. O Ogden fala isso em 2020. Olha que coisa incrível. Em 1924, o Ferenczi diz: estamos fechando o período da psicanálise do conhecimento e ingressando no período da psicanálise da experiência. O Ogden fala isso em 2020. Meu Deus. Daí o Ogden traz no texto dele, tá na revista de psicanálise da Sociedade Paulista. O Ogden traz no texto dele como os dois grandes representantes da psicanálise do conhecimento, o Freud e a Melanie Klein, né, nesse sentido tradutivo, interpretativo, desse enlace que o analista faz com o intelecto, né, essa conversa com o intelecto, com a elucidação, com trazer à luz, né, do compreender para curar, ter a compreensão, a partir da compreensão poder vir a cura.
ele traz como os grandes exemplos, né, obviamente, Freud e Melanie Klein, né, os grandes poetas, os grandes representantes. E a psicanálise da experiência, tendo como os grandes representantes o Bion e o Winnicott. Bom, vocês imaginem a minha emoção quando eu tive contato com esse texto do Ogden, trazendo as duas expressões que o Ferenczi usa em 1924. E daí eu fico feliz que é o Ogden, né? Não é? É o Ogden não está nas bordas, o Ogden está no centro da psicanálise, né? da psicanálise contemporânea. Apesar de que a psicanálise contemporânea se caracteriza justamente por isso, ela circula muito bem pelas bordas, né? Como nunca circulou antes, a psicanálise contemporânea circula hoje. Bom, então, com isso eu queria dizer, né, que o Ogden não cita o Ferenczi, mas eu penso, né, que se ele conhecesse, ele diria que entre os grandes representantes da psicanálise e da experiência está o Ferenczi, como eu falava, né, o Nelson Coelho Júnior e o Luiz Cláudio Figueiredo vão fazer alusão à matriz ferenciana, né, que a gente pode dizer, então, que diz respeito a uma psicanálise da experiência, da inauguração, né, do inaugural. Né? Uma psicanálise que nasce com essa ideia de poder incluir os casos mais graves, mas que, inevitavelmente, agora falando de Winnicott, quando a gente se identifica, né, faz sentido para nós a teoria do desenvolvimento de Winnicott, obviamente, todos os nossos pacientes, mais ou menos integrados, nós vamos compreender eles a partir da mesma teoria do desenvolvimento. Nós vamos estar sempre sensíveis ao tema da vulnerabilidade humana, da dependência, né? Mesmo com pacientes integrados. E daí é isso que eu comentava com vocês. As contribuições ferencianas e winnicottianas, elas deixam de ser só complementos à teoria mais clássica, a teoria freudiana, né? E passam a trazer algumas novas formas de pensar, inclusive em relação aos pacientes mais integrados, né? Aos pacientes psiconeuróticos. A gente deixa de ter o nosso lugar de o nosso lugar de descanso, digamos assim, na teoria do Édipo, né? Nós recebendo, mesmo recebendo um paciente integrado, sem ameaças em relação à continuidade da sua vida, quando a gente se identifica com esses autores como Ferenczi e Winnicott, a gente não tem mais aquele lugar de descanso, né, de ir lá para o complexo edípico para fazer alguma compreensão em relação ao nosso paciente. Não é mais um lugar óbvio de descanso, né? Claro que a gente não pode fechar as portas, a ideia é justamente ter essa elasticidade, mas não é mais o nosso lugar óbvio diante de um paciente integrado. Bom, então, nesse texto, falando do tema da elasticidade técnica, tem tantas coisas, né, sobre o tema da dependência, da vulnerabilidade humana. O Ferenczi tem um texto sobre desenvolvimento que é uma coisa preciosa, que é o desenvolvimento do sentido da realidade e seus estágios, que é um texto de 1912. Só para vocês terem uma ideia, é um texto grande, assim, só para vocês terem uma ideia, sobre a aproximação possível com o Winnicott, nesse texto de 12, ele fala assim: os adultos intuitivamente, quando recebem uma criança que nasce, organizam o mundo para que o ambiente externo seja o mais parecido possível com o ambiente intrauterino. E ele desenvolve essa ideia no texto, falando respeitosamente, delicadamente, sobre a onipotência, né? que ele vai chamar incondicional, e depois no ambiente intrauterino, e depois do nascimento, uma onipotência sustentada por esses adultos, então. Quando ele fala da necessidade dessa onipotência sustentada e da importância de que os adultos intuitivamente organizem o mundo para receber essa criança, ele está falando de alguma coisa muito próxima da dependência absoluta do Winnicott, né? De todo esse trabalho de ordenação do mundo, né, dos adultos, e o Ferenczi fala adultos, o que eu acho maravilhoso, né? Raramente ele fala mãe, ele fala nos adultos, porque isso é algo muito ferenciano, assim, né? A ideia de que todos os adultos são responsáveis por todas as crianças,
Então, o Ferenczi está falando de algo muito parecido com a dependência absoluta, que inclui isso eu acho algo muito próprio desses autores, e muito identificado com a infância, que eles, tanto um como o outro, claro que o Winnicott muito mais do que Ferenczi, mas eles tocam no tema da importância do bebê quando chega ao mundo por um período suficientemente bom, não precisar perceber que ele é dependente. O tema do não saber que é dependente, que é tão presente em Winnicott, a importância de não saber precocemente que se é dependente, já aparece em Ferenczi em 1912. Né? Os adultos intuitivamente organizam o mundo e sustentam essa onipotência, porque a criança precisa de um tempo até que o processo de amadurecimento entre em marcha para que seja suportável reconhecer a dependência. Eu acho isso assim desses dois autores assim muito sensível da parte deles, né? O Winnicott chama de dependência dupla. E no desenvolvimento emocional primitivo, ele fala lá, ele solta, dependência dupla. Daí eu passei muitos anos sem saber o que era dependência dupla. Eu organizava na minha cabeça que dependência dupla era o bebê depende da mãe e a mãe depende do bebê. O tema da simbiose, que aliás o Winnicott não gosta nem um pouco dessa expressão simbiose. Até o dia que eu me dei conta que o Winnicott estava sendo Winnicott quando ele fala em dependência dupla. Ele está falando sobre o bebê depender de não saber que depende. O bebê dos primeiros tempos, ele depende de não saber que depende. E o Ferenczi já fala isso em 1912, no desenvolvimento do sentido da realidade e seus estágios. Bom, eu ia fazer só um parênteses, assim, trazendo como o tema da teoria do desenvolvimento favorece aproximações, mas é claro que sim, porque se eles trazem contribuições para a clínica com tantas possibilidades de aproximação, é porque eles têm uma visão de desenvolvimento humano com aproximações também. E basicamente essa questão vai permear a clínica deles. Né? Nós não nos constituímos a partir da ruptura. Né? Para esses dois autores, o sujeito, o indivíduo, o ser humano não se constitui como ser humano a partir de uma ruptura, né? De uma intervenção externa, de um terceiro, de um corte. Né? A teoria do desenvolvimento deles que sustenta na ideia de amadurecimento, ainda que o Winnicott tenha usado com muito mais propriedade essas ideias, né, apresentado com mais propriedade, né? Ou seja, o mundo, os adultos organizam o mundo para que esse mundo não invada e não congele a tendência ao desenvolvimento. Né? E isso é transposto para a clínica. Né? Para esses autores, deixe de ser um momento precioso, digamos assim, né? o momento no processo terapêutico, uma interpretação que é um banho de realidade, a ideia, né, de uma ruptura, de uma apresentação da realidade numa interpretação, não faz sentido nenhum para eles, né? Porque a compreensão de desenvolvimento deles não passa por isso. Né? É claro que frustrações fazem parte da vida e são inevitáveis. E quando se está bem constituído, elas são até interessantes. Né? Mas quando se está bem, já razoavelmente constituído. Né? Antes disso, o trabalho do ambiente, o trabalho de quem cuida de um bebê ou na clínica, é um trabalho de favorecer a possibilidade de uma ou de uma retomada de um processo de amadurecimento. Então, vocês veem que essa compreensão do desenvolvimento como uma continuidade, como um contínuo, e não como uma ruptura, uma apresentação de uma realidade que as interpretações mais clássicas vão trazer, vocês veem como isso vai estar presente na compreensão clínica desses autores. A interpretação deixa de ter esse lugar de tanto valor
E o Ferenc, e ao contrário, às vezes pode ser uma arma perigosa, no sentido de uma interrupção de algo experiencial que está acontecendo. Né? O Ferenc vai dizer: o bom seria que toda interpretação viesse com salvo erro. Que toda interpretação deve ser uma proposição. E o Winnicott fala uma coisa maravilhosa, isso é o Ferenc que diz. O Winnicott fala uma coisa maravilhosa. Ele diz assim: um dos motivos para eu interpretar é para dar a oportunidade do paciente me corrigir. Eu acho incrível isso. Né? Então, a interpretação para eles vira uma proposição, né? Sempre apresentada como com uma dúvida, com uma margem de dúvida, para que o paciente fique à vontade, né, para dizer que aquilo não faz sentido, né? Ou para manter o questionamento de que talvez aquilo não faça sentido. E o Winnicott vai dizer, né, ele diz algo assim: fico imaginando os incontáveis momentos que eu deixei de viver a alegria de ver o meu paciente chegando sozinho a uma compreensão, porque eu me adiantei e apresentei essa compreensão. Né? No final da vida, bom, a obra do Winnicott é incrível, mas no final da vida ele faz algumas reflexões assim, tão generosas. Outra coisa que eu penso que tem uma ligação muito próxima com as contribuições, com o tema da elasticidade da técnica do Ferenczi, desse divã antiproustiano, é quando o Winnicott vai falar sobre transferência naquele texto dele, que é uma contribuições sobre a transferência, enfim, é um texto com um título bem curtinho sobre transferência, que ele vai dizer, ele começa o texto dizendo, e daí a gente vê bem a questão que não dá para dizer que é complementar a Freud, né? Ele começa esse texto dizendo: para quem considera, né, ou a partir da consideração da dependência, da extrema dependência de um bebê, né, desde que nós ficamos cara a cara com a extrema dependência de um bebê, e isso passou a ser apreendido e considerado, né, nós não podemos mais pensar em transferência como pensávamos antes. Olha que coragem, né? Ele vai dizer, então, que considerando, né, o nível de dependência, de vulnerabilidade da infância e a ação e o risco de uma ação fracassada do ambiente sobre uma criança, ele vai dizer, a partir disso, né, ele quer dizer como que existe esse enlace da teoria com a técnica. A partir disso, a transferência deixa de ser um passado que se presentifica e passa a ser um presente que vai para o passado. Né? Ele está falando de uma clínica inaugural, uma clínica onde algo se inaugura. Né? A transferência passa a ser uma experiência inaugural. E essa inauguração no presente, esse algo novo que acontece no presente, não vai apagar o que aconteceu no passado, mas vai favorecer que aquele elemento clivado possa ser reintegrado como uma história. Essa frase do Winnicott sobre transferência, eu acho que se eu tivesse que escolher uma, era essa. E a possibilidade de conexão com as ideias do Ferenczi sobre a elasticidade da técnica é impressionante, com esse tema da psicanálise da experiência do inaugural. Então, acho sensacional. É algo que acontece agora, né? É a inauguração de algo que vai favorecer uma integração de algo que foi clivado, né? Que ficou num resto. O Ferenczi tem uma expressão muito bonita que são os restos da vida. Né? A gente vai passar a vida inteira tentando integrar os nossos restos. Né? E a ideia é que um processo terapêutico analítico bem sucedido vai favorecer que esses restos passados possam virar história pessoal. É até 19, né, Tereza? Até 19, mas eu queria também ir desacelerando para vocês ficarem à vontade para
para ir falando também. Já que eu falei de transferência, eu vou só falar isso, assim, que é algo que para mim começou a fazer sentido. O que é a transferência no atendimento em circunstâncias de paciente que o paciente está mais regredido? É o que se estabelece como material transferencial, né? Substância. Qual é a substância da transferência em circunstâncias do paciente mais sensível, mais regredido? E eu, enfim, né, eu comecei a pensar, e para mim faz o sentido, que é uma coisa muito simples, que é voltando ao sentido mais simples da palavra transferência, né, que é a transferência da responsabilidade. Esses pacientes que chegam para nós, ou que chegam mais integrados e passam por momentos mais regredidos, nos momentos mais delicados, mais relaxados ou mais regredidos, eles estão nos transferindo a responsabilidade. E daí a gente volta para a origem da palavra, a simplicidade da palavra transferência, né? Que é maior do que o sentido dentro da psicanálise. É a transferência de uma responsabilidade. Né? Por exemplo, tanto para Ferenczi como para o Winnicott, eles falam obviamente, com palavras diferentes, mas em determinado momento da obra deles, eles vão dizer, nas palavras de Winnicott, né, o falso self traz o nosso paciente pela mão até nós. Né? O falso self do paciente traz ele até nós. E o Ferenczi tem o texto Reflexões sobre Trauma, ele termina o texto dizendo que o anjo da guarda, né, daquele que foi abandonado pelos deuses, é um texto muito poético, ele diz, aquele que foi abandonado pelos deuses, diante da circunstância traumática, teve uma parte que se esgueirou para fora. A gente pode ir fazendo paralelo com o verdadeiro e falso self do Winnicott, né? Uma parte se esgueirou para fora e assumiu a responsabilidade de ser anjo da guarda dessa parte que se manteve inocente, ou infantil, mas ele fala inocente. E esse anjo da guarda, é lindo esse texto, ele faz de tudo para salvar a criança. Ele corre o mundo, ele diz assim, ele corre mundo afora em busca de ajuda. Olha que imagem linda, metafórica, maravilhosa. O anjo da guarda corre mundo afora em busca de ajuda para salvar essa criança. Ele é maternal, ele é inteligente, ele é disposto, né? Essa parte, né? Esse anjo da guarda tem todas essas características, todos esses adjetivos. Mas, diante de uma nova situação traumática, ele vai ter que confessar a sua incapacidade. Eu acho tão emocionante isso. Eu acho tão emocionante porque esses dois autores nos conduzem a sermos empáticos com tudo aquilo que é incomodativo. Aqui no interior a gente fala incomodativo. Tudo aquilo que é incomodativo. A parte do nosso paciente que é arrogante, que é intelectualizado, que é competitivo, que é desconfiado, que chega para nós não confiando muito, nos provocando, nos testando, mas é claro, né? Ele vai nos entregar a criança. Ele veio para nos entregar a criança. E os dois falam isso, né? Os dois falam isso. Acenando para isso, que é muito importante na obra deles, né? Nas contribuições deles, que é o respeito à parte falsa, né, adultificada, aos mecanismos de defesa, a parte clivada, a parte arrogante, a parte hipersexualizada, a hipertrofia da mente, né? Enfim, todos os arranjos que as pessoas submetidas a situações traumáticas violentas precisaram fazer. Bom, agora sim vou desacelerar. Você ainda está fechando a sua fala? Eu estou encantada. Por mim, você pode ficar falando muito. Eu queria escutar um pouquinho vocês, mas fico sempre muito tentada a seguir falando. Né? Mas, enfim, queria escutar vocês também. Claro. Não, eu não sou nenhuma especialista nesses autores, nem o Winnicott, nem Ferenczi. Conheço, mas eu sou mais da linha freudo-kleiniana.
Mas eu só queria fazer um comentário, só para abrir o diálogo, né? Uhum. Bom, primeiro eu gostei muito do texto, gostei muito de você, gostei muito da fala, gostei muito de tudo. Mas eu fiquei pensando, engraçado que você falou muito nessa coisa do infantil, né? Que Freud, enfim, no início da obra dele, a teoria da sedução, ele começou a pensar essa questão, né, do infantil, mas depois ele acabou se dispersando para a metapsicologia, né? E eu fiquei lembrando, porque tem um curso do Jurandir, né? E nós temos trabalhado muito, estávamos trabalhando um texto que abordava a questão do projeto e justamente a questão da ação específica, Uhum. né? Quer dizer, aquela urgência da vida, né? E ali eu fiquei pensando, interessante, né? Esse texto é de 1895, né? Então, Freud está pensando, né, esse momento, né, desse laço que se faz da criança com o adulto, né, que é a Uhum. partir, digamos, né, ele acha assim, né, do grito, né, da alguma expressão, de algum apelo que a criança faz, né, e da resposta que o Nememensch, né, aquele próximo, que é um adulto, pode ser a mãe, mas pode ser outra pessoa, vai acolher, né? E dali então se inaugura, né, o que ele chama das ações morais, e que me lembrou muito a questão do ambiente, né? Quer dizer, um ambiente é convocado para cuidar desse bebê, para cuidar dessa criança, né? Então, eu acho que hoje você tanto nos trouxe isso, né, através do Winnicott, do Ferenczi e do próprio Freud, né, como eles pensam essa questão, né, do infantil, do ambiente, do cuidado, mas também um manejo clínico que eu achei extremamente importante, né? Como incorporar isso, né, no nosso trabalho clínico, né, na questão do cuidado, na questão do manejo da transferência. Então, eu acho que você abriu muitas questões, né? Vamos ver assim. Eu acho que a Ana Lila já deve estar louca para falar, a Neilisa também, Irene, Margarida, Ramona, Jane, Rosane, enfim, todo mundo que está aqui presente, né? Lenita. Então, quem quiser pode abrir o microfone e falar, gente. Não precisa de mãozinha, não. Luísa, minha querida, Ai, minha querida. ah, como sempre, o que eu mais gosto, né, quando eu te escuto e quando eu te leio, é porque é uma psicanálise encarnada, né? E esse seu texto eu não conhecia, e eu adorei ele em especial, porque eu penso que ele aponta a singularidade desses dois autores, né, aonde a clínica, né, todo pensamento, toda conceituação vai emergir da clínica e da experiência. Então, quando você estava conversando, a gente vê o paciente, a gente vê a gente nesse aspecto, né, que eu digo que é uma clínica encarnada, aonde tem pessoas, né, não, você não está preocupado com uma metapsicologia, embora ela exista, mas ela está a serviço da experiência clínica. E isso nos convoca também a um lugar de presentificação e nos protege do risco desse bendito proposto, que é você, pelo temor do desconhecido, pela incerteza, pela obscuridade que está diante de nós e que ainda por cima aquelas sombras daquele indivíduo ameaçam as nossas sombras, porque estão sempre os nossos vestígios são convocados, dá tendência de você chegar e colocar leitos de Procusto, né? De você tentar adequar um indivíduo a um determinado paciente sem ter essa disponibilidade que o Winnicott e Ferenczi nos mostram, de você não saber, né? Eu brinco, quem trabalha comigo, eu digo assim, por favor, tenha uma prateleira aqui na altura do ouvido. Então, vão ouvindo, vão pensando, vão estranhando e põe as coisas aqui na prateleira. Vai ter uma hora que aquilo tudo que está ali da prateleira vai fazer algum sentido.
Então, não precisa arrumar um sentido logo, não. Vai pondo na prateleira, né? E você trouxe isso de uma forma brilhante. Fiquei encantada, adorei a tua fala e eu adorei o seu texto. A única coisa que eu queria era que você me desse umas referências, porque eu gostei demais sobre o que você falou da transferência e desse olhar mais delicado da transferência, sobre a onipotência, me desculpa, sobre a onipotência, desse olhar mais delicado sobre a onipotência, e que textos, né, se você pode me enviar depois, que textos eu poderia ter uma leitura mais aprofundada, porque você trouxe uma onipotência humanizada, quer dizer, uma onipotência como uma necessidade de um determinado estágio de desenvolvimento, e não com um conceito mais clássico, mais usual de onipotência, como se fosse uma organização defensiva. E você falou da onipotência como uma experiência constitutiva. Eu fiquei muito encantada com isso, e eu queria indicações tuas para ler mais um pouco. E te agradecer por estar aqui, né? Eu te agradeço por estar aqui, muito. Obrigada, Nízia. Obrigada, Tereza, pelas tuas palavras também. Te passo sim, Nízia, te passo. Bom, eu vou falar, né? Eu adoro a fala da Luísa, adorei ter você aqui no Rio, né? Embora não esteja presencialmente. Ai, mas eu acho que a gente vai se encontrar, né, em setembro, E, claro, lógico, no brasileiro. com Tá. certeza. Acho que algumas de vocês eu vou poder abraçar pessoalmente. Eu conheço teus livros, o livro de Ferenczi, Winnicott, e este texto sobre os antiprocustianos, realmente eu não li, vou ler depois, né? Mas eu adorei, porque Ferenczi, realmente, é que você citou um pouco em passant, né, no texto A Elasticidade da Técnica Psicanalítica, que é um texto de 28, e foi anterior a toda a teorização de Ferenczi sobre o trauma, né? Mas é um texto que ele justamente está fazendo uma crítica ao narcisismo dos analistas, ao caráter autoritário dos analistas, que deve ser, imagino, querem colocar o paciente no leito de Procusto, tem que encaixar o paciente numa teoria prévia, né? E levanta justamente algo que ficou muito famoso durante a pandemia, né? Porque a gente teve que adaptar a técnica à forma online, né? Mas a necessidade do analista se adaptar como um elástico, ele diz, às necessidades dos pacientes, à singularidade dos pacientes. Essa ideia da elasticidade, o analista tem que justamente se ligar especialmente com esses pacientes graves, né, dos pacientes que tinham perdido o sentido da vida, né, que Freud falava, né, a impossibilidade de continuar a vida, né, e que então ele levantava a necessidade da elasticidade, mas no sentido também da analista aceitar os limites de seu saber, o analista ser modesto, no bom sentido da modéstia, né? Não ser onipotente, que em todo pode, e toda uma crítica a um excesso de interpretação que parte justamente de ideias preconcebidas, né? E isto foi antes, então, claro, depois, Ferenczi continua trabalhando com esses casos gravíssimos que ele recebia de toda a Europa, né? E ele vai realmente conceitualizar o trauma, que tem tudo a ver com Winnicott, né? Parece que os dois, por vias diferentes, porque eles não eram amigos, mas estavam com as mesmas questões, né? Porque você citou, né? Toda a teoria do falso self de Winnicott, da cisão, de uma criança que para sobreviver se adapta a outro, um falso, amadurece de forma patológica, deformada em detrimento de si mesmo, do próprio, da espontaneidade. Inferência, a ideia da saída frente a um trauma, que inferência o modelo era abuso sexual, mas havia outros traumas, né? Tinha a ver com a infância sacrificada, né? Então, inferência também esta ideia da criança, né? Que ele usa uma expressão que eu sempre lembrei, né? Agora não estou muito, há um tempo que não estou lendo Ferenczi, mas a criança se adapta como um saco de farinha para poder sobreviver, né? Se amolda ao outro, né? Que é a ideia do falso self, né? Então, uma pessoa que sobrevive falsamente e uma forma também de proteger essa criança ferida, essa criança traumatizada, essa criança, né?
Então, tudo que você traz eu acho muito rico, né? Porque justamente essa coisa de que é um complemento da teoria freudiana, mas não, não entremos em ruptura paradigmática, porque é uma questão muito complexa, não sei se eu penso ou não penso, mas há uma correção, algo que justamente foi a ideia dos casos graves, dos casos fronteiriços, de traumas no início da vida. Talvez algo que Freud não chegou a desenvolver, né? Até porque, bom, Ferenczi, con intuición de él y con el tratamiento de estos casos graves, y Winnicott, que era un pediatra y vivía atendiendo crianzas como pediatra y como psicanalista, percibió ese trauma, ese maltrato, esa vulnerabilidad infantil que o adulto, los cuidadores, podían llegar a masacrar. Entonces, es muy interesante, porque a teoría del falso self y a teoría de Ferenczi, dessa criança adaptada, é muito próximo. A ideia é a mesma, com teorias, claro, diferentes, né? E claro que o Winnicott desenvolve muitos outros aspectos do infantil, né? Do brincar, etc. Então, achei muito interessante o que você trouxe da importância da clínica e da importância do analista, né? Ser um analista sensível, uma clínica do cuidado, uma clínica que o analista não pode perder de vista esse aspecto, né, do tratamento, e não deve encaixar. Claro que atualmente acho que ninguém trabalha dessa forma, querendo encaixar o paciente ao Édipo, todos os pacientes. Isso no caso de o testemunho de Margaret Little está muito claro, os analistas, não lembro o nome, que diziam, não, você tem a questão do Édipo, e dizia, não, estou desesperada, ela estava totalmente dissociada, desesperada, a vida tinha perdido sentido, não era papai e mamãe, o desejo sexual, era algo muito anterior, que tinha a ver com o início da vida. Então, você nos trouxe de uma forma muito fresca, com coisa realmente interessantíssima. Eu ri essa coisa da sociedade veterinária, que tratava animais, foi acusar pais que maltratavam os filhos, né? Então, foi muito interessante, você trouxe uma coisa de uma forma muito leve, mas muito rica, que toca num aspecto de nossa clínica que é fundamental, né? E que eu acho que sim, que Winnicott e Ferenczi são uma linha de continuidade, com Valent no meio, que é bem ferenciano, mas também é bem winnicottiano. Estão aí trabalhando as mesmas questões, as teorias às vezes coincidem, às vezes não tanto, lógico, né? Óbvio, Claro. tem aspectos que não. Então, assim, achei muito rico. Não tem uma pergunta específica, só te dar um parabéns. Obrigada, Ana. Não, muito bom. Que estou adorando você aqui conosco, né? Que a gente se encontra mais nos encontros winnicottianos, né? Com a Anaísa, tudo, enfim, né? Luísa, eu gostei muito do seu texto, porque eu li antes e justamente eu me vi na clínica, né? Eu gosto muito dos analistas que me remetem à clínica diretamente, não fica só naquela coisa teórica e enjoada, né? E também me interessei porque você falou do Ogden, eu gosto muito do Ogden, e eu não conheço esse texto dele. Você sabe se ele tem traduzido? Sim, saiu na revista de psicanálise da Sociedade de São Paulo, mas eu tenho ele em PDF. Eu tenho esse texto Ah, em você PDF que eu pode posso mandar enviar. para a gente? Uhum, Não. Ai, que uhum. maravilha, adoraria. Mas parabéns, gostei muito da sua fala. Obrigada, Margarida. Muito obrigada. A Ana, né, trouxe um tanto, né, do próprio elasticidade da técnica, né, que, enfim, que não deu para trazer muito, mas agradeço muito a Ana trazer e assinalar, né, para quem não conhece a obra do Ferenczi, que existe esse texto, Elasticidade da Técnica Psicanalítica, e começou, mesmo que as pessoas não tenham lido, ele começou a aparecer, né, assim, o título começou a circular na época do isolamento, né, do Covid, tentando dar mais uma sustentação, validação do nosso trabalho quando a gente precisa fazer essa extrema adaptação, que é o início dos atendimentos online, 100%, quase que 100%. Eu mantive 2 pacientes presencialmente, e de resto a gente foi para o online. E a ideia da elasticidade da técnica, mesmo para quem não leu o texto, começou a circular, né? Acabou que o Ferenczi começou a aparecer mais ainda, que ele... Uma curiosidade, então, em 1993, o ano de 1993 é considerado o ano Ferenczi, o ano da retomada. O Ferenczi morreu em 33,
60 anos depois da morte dele, acontece o ano Ferenzi, 93. Ana, tu quer comentar alguma coisa? Não sabia isso que era o ano Ferenc. Isso não. Ah, sim, o ano Ferenzi. E tem muitas publicações, tem uma revista Percurso, tem uma revista ID, uma de 93, outra de 94, dedicadas ao Ferenzi, 100% dedicadas ao Ferenzi, é impressionante. Começou as traduções no mundo todo, o ano Ferenzi internacionalmente. E uma coisa que me tocou muito, como essas coisas acontecem em sincronicidade, né? O que acontece em 93 também? Em 93, o Horácio Echegógien assume a presidência da IPA. Ele é o primeiro, né, até então, o primeiro presidente latino-americano da IPA. Né? Primeiro. Não, faz sentido, porque o Ferenzi e o Íñigo têm um espaço, têm tido um espaço na América Latina que em nenhum outro lugar do mundo. O solo fértil, a América Latina é um solo fértil para esses dois pensadores. O Íñigo desde antes e Ferenzi, principalmente depois de 93. Horácio Echegógien assume a presidência da IPA e reza a lenda que... reza a lenda não, acho que essa parte não é reza a lenda, essa parte é verdade. Na galeria dos ex-presidentes da IPA não tinha a fotografia do Ferenzi, que tinha sido presidente em 18. Não tinha a fotografia dele. Ele foi um ano presidente, mas ele idealizou a IPA junto com o Freud, enfim, e não tinha essa fotografia. É uma coisa doida, porque tinha o Jung. O Jung é dissidente. Tinha o Jung e não tinha o Ferenzi, que nunca foi dissidente. E talvez por isso mesmo precisa, né, ser desmentido, né, porque ele não foi dissidente. Daí sim, agora que reza a lenda, né, que não tinha fotografia, não tinha mesmo, mas que Horácio Echegógien exigiu que para ele assumir a presidência tinha que ser colocada a fotografia do Ferenzi. E isso aconteceu em 93. Ou seja, começou a pipocar o tema Ferenzi. E, claro, né, o que estava acontecendo? A IPA estava também se expandindo e aceitando ou se recebendo um presidente latino-americano pela primeira vez. Olha que interessante, 93 é um ano não só interessante para Ferenzi, para os estudiosos de Ferenzi, mas para a própria psicanálise. Alguma coisa ali aconteceu em 93, no sentido de uma flexibilização, de uma elasticidade, de uma expansão da psicanálise que está fazendo história, né? Que está fazendo uma história aí. Então, essa curiosidade Algumas eu queria... pessoas dizem, aí Joel Birman, né, que é um psicanalista muito famoso aqui, né? Ele diz que ele, porque a primeira tradução de Ferenczi chamava Escritos Psicanalíticos. Lembra a Teresa? A Teresa deve lembrar que a gente estudou no mestrado. Foi a primeira tradução de Ferenczi. E Joel Birman fez a introdução deste livro. Eram vários textos selecionados, né? Não sei em que ano deve ter sido, mas 90 e algo, 93. E Schreberman diz que eu gostei muito, que nesse momento, nos anos 80, começaram a pipocar nos consultórios os casos graves, os não neuróticos, os casos dos traumatizados, e que a psicanálise tradicional, interpretativa, não estava dando conta. Então, porque Ferenczi tinha sido totalmente banido na história da psicanálise, era um enfant terrível. E o próprio Freud, quando ele lançou, fez uma conferência sobre confusão de línguas, o próprio Freud questionou muito, porque confusão de línguas era uma denúncia brutal, né? Denúncia dos abusos dos pais e das mães, dos senhores de Viena, de suas filhas, abusos sexuais. E Ferenczi diz que sabia de casos de babás que tinham verdadeiras relações conjugais com as crianças que cuidavam, relações sexuais, né? Freud, sei lá, né, apesar de ele trabalhar o infantil, como você trouxe hoje, alguns anos antes, ele nunca rompeu com Ferenczi, isso foi bom, né? Mas ele desautorizou Ferenczi e diziam que era psicótico, como chama este, o Ernst Jones. Então, ele foi banido, foi silenciado durante anos. Só que quando começaram a aparecer cada vez mais os casos graves, casos fronteiriços, borderline, aí as pessoas
foram procurar Ferenczi e encontraram respostas para inúmeras questões, tanto da forma de abordar clinicamente, como na teoria, né, do trauma, o trauma desestruturante patogênico, que fundamentava a cisão, uma série de comportamentos, né, destes borderline, deste fronteiriço, de uma forma geral, né? Então, aí Ferenczi se tornou fundamental e até hoje está sendo resgatado, né? E sem dúvida que o Winnicott está são as mesmas questões que eles trabalham na mesma linha. Claro, eu pessoalmente acho que o Winnicott tem uma teoria muito mais, até porque Ferenczi morreu novo. Ferenczi começa a teorizar sobre o trauma em 1930, por aí, 29, 30, e morre em 32 ou 33, então não teve tempo, né? Não teve tempo de desenvolver, e o Winnicott desenvolve uma teoria muito, é uma obra muito mais ampla, né? Muito maior, e com muitas outras questões, não só a teoria do trauma, toda a questão do brincar, da transicionalidade, do colapso, enfim, uma teoria mais desenvolvida, digamos. Não vou dizer que seja melhor ou pior, ou isso. Ferenczi foi o primeiro que pensou uma série de coisas e Winnicott desenvolve muito mais, em vias paralelas, né? Porque acho que não era que um estava atrás do outro, não foi assim, né? Aham. Então, muito É, interessante. Ana, acho que isso é muito interessante. Assim, eu brinco, tem uma coincidência bacana, assim, quase que poética, que quando o Ferenczi morre em 33, né, que alguns meses, por exemplo, isso que a Ana trouxe sobre a confusão de línguas, sobre o texto que o Freud tenta impedir o Ferenczi de apresentar, é quando o Ferenczi faz aquela nota no diário clínico, reorganizar-me ou morrer. E depois ele apresenta o Confusão de Línguas e morre alguns meses depois. Ele contraria o Freud, apresenta o texto e morre. Mas tem uma coincidência poética que é, quando o Ferenczi morre em 33, é o mesmo ano que o Winnicott se qualifica como analista em Londres, na Sociedade Britânica. Um morre em Budapeste, o outro se qualifica como psicanalista na Sociedade Britânica. E quando eu falo, né, eu uso assim, né, livremente a expressão linhagem, né, que eles fazem parte da mesma linhagem, e eu acho que a Ana concorda comigo, o Barent, todo o grupo independente de Londres fazem parte dessa linhagem. De forma alguma, porque tem alguns Ferencianos que ficam ofendidos que o Winnicott não citou mais Ferenczi. O Winnicott deve ter estudado, né, a ideia de que o Winnicott estudou muito Ferenczi e não foi justo com Ferenczi. Não, o Winnicott não estudou muito Ferenczi. Algo me diz que não, né? O Winnicott nem era tão dedicado assim, né, Ana, para estudar muito algum autor. O Winnicott ia pegando aqui e ali, como ele diz, né? Eu pego daqui e dali, e quando eu vejo, a coisa já é minha. E fora toda a experiência como pediatra que ele teve, que ele, né, já estava há anos-luz, né, quando ele foi fazer a formação como psicanalista. Então, de forma alguma, o Winnicott estudou muito Ferenczi. Ele cita Ferenczi 2 vezes, uma vez no Classificação, que é muito legal, ele cita o texto justamente análise de crianças com adultos, respeitosamente cita, mas o que acontece, e depois ele cita lá no final da vida dele, no texto que tem no Explorações, que ele fala uma coisa muito bonita, ele diz assim, eu vou falar, não é bem as palavras dele, mas é alguma coisa assim, nunca saberei para onde eu teria ido se tivesse estudado mais Ferenczi. Ele diz assim nesse texto, é muito bacana. Mas ele não estudou muito Ferenczi. O que acontece? Eu acho, o Winnicott fala uma coisa muito dura para Melanie Klein. Ele diz que a Melanie Klein tem dificuldades em termos de personalidade para compreender o tema da dependência. Eu acho que algumas pessoas se conectam com o tema da dependência e outras se conectam mais com o tema da hereditariedade. Algumas pessoas, quero dizer, alguns autores dentro da psicanálise, se conectam mais com o tema da dependência, outros se conectam mais com os temas pulsionais ou da hereditariedade, e assim se desenvolvem, as suas identidades e os autores que lhe interessam, enfim.
a gente tem uma sensação, por exemplo, quando eu fui estudar Ferenzi, o Winnicott, eu estava entrando na faculdade, nem pensei em nada. Mas quando eu conheci Ferenzi, que eu já conhecia um tanto de Winnicott, eu pensei assim, meu Deus, isso faz todo sentido. Em algum lugar de mim eu já sabia essas coisas, né? Eu já sentia essas coisas. Né? Muitas pessoas que começam a estudar o Winnicott me dizem: nossa, minha clínica era winnicottiana e eu não sabia. Ou a minha clínica era ferenziana e eu não sabia. Então, quando eu falo, né, que os dois pertencem a uma mesma linhagem, é porque eles são dessa linhagem, de entrar em contato com o tema da dependência, por exemplo, mas não necessariamente que precisa de um saber, né? O Winnicott não sabia, não conhecia a obra do Ferenczi, mas é um autor que parte de alguns pressupostos parecidos, e que tem a ver com a nossa sensação quando a gente conhece um autor e pensa, meu Deus, isso aqui faz todo sentido para mim. Luísa, olha, eu vou Oi. precisar sair, mas eu preciso muito te agradecer. Adorei te conhecer, ver você falando, achei maravilhoso. E assim, só para dizer para você que faz todo sentido ouvir você e como isso faz sentido para a gente, né? Essa clínica soberana, essa clínica de afeto, e você fala de uma forma poética, de uma forma carinhosa, doce. Então, assim, muito obrigada você trazer, iluminar aí a gente, né, um pouco. E se você puder deixar para a gente essas indicações que você ficou de deixar para a Luísa, né, e o texto do Ogden lá no nosso grupo, te agradeço muito. Muito obrigada, tá? Obrigada, Beijo. Vinícius. Um beijo. Obrigada. Obrigada. Eu coloco sim o texto do Ogden. Na verdade, as sugestões de leitura, todos os textos que eu cito aqui são os textos, enfim, são as minhas primeiras sugestões. São as sugestões principais Eu de acho que é leitura. porque você falou, Luísa, algum texto, não sei, acho que foi o do Ogden, que você disse que tinha em PDF. Não sei se, Eu coloco no. né? Uhum, coloco sim, acho Mas, que do Ogden nem Luísa, tem aqui. eu gostaria agora, né? Eu acho que gostaria, apesar de estarmos assim fechando, né, o nosso encontro, gostaria agora de ouvir de você, né, como foi, né, essa experiência de estar aqui conosco, né? E eu estou pensando aqui seriamente, né? E já falo aqui com a Ana Lila, Margarida, né? Eu acho, e com todas as pessoas que estão aqui, Ramona, Jane, Marlene, o Guetta, enfim, tem muita gente ainda aqui, né, com as câmeras fechadas, Gisele. Eu acho, Luísa, que a gente vai querer convidar você, né, para dar um curso aqui no Círculo, porque nós aqui temos assim também seminários de curta duração, né, que são abertos para as pessoas do círculo e para pessoas de fora, né? Então eu sei que você deve ser uma pessoa muito ocupada, que eu já percebi, né? Mas vamos ver se você consegue encontrar, né, um tempo para você nos falar mais dessa clínica winnicottiana, ferenciana, né? Eu acho que vai ser muito bom porque houve aqui no curso de formação, né, quando foi organizado recentemente, houve uma falha, né, as comissões são muitas coisas que a gente tem que preparar, né? Então, fez-se um link, né, que nós depois ficamos surpresa na Lila, muitas pessoas, né, que foi de juntar o Winnicott com Melanie Klein, era um curso que dava esses dois autores, né? E a gente souber, por que não Ferenczi? Por que Melanie Klein, né? Mas, enfim. Então, eu acho que está no momento, né, de você que eu vejo que você, né, você não só domina, né, digamos, o conhecimento, né, que também é importante, as teorias, mas você tem toda uma contextualização, né, dessa coisa histórica, de quem fez o quê, essa história, por exemplo, do Ano Ferenzi, né, da IPA, né, que o retrato do Ferenzi não estava lá, né? Quer dizer, então eu acho que são informações que tornam a transmissão mais viva, mais agradável, né? Não fica aquela palavra morta, né? Que a gente encontra mais nos livros, né? Então é isso, Luiz. Agora eu queria ouvir de você as palavras com que você possa fechar esse nosso encontro.
Ai, obrigada, Tereza. Foi uma delícia desde o início. Eu acho que foi uma lembrança da Ana até o convite para eu integrar o grupo. Eu acho que foi. É um grupo que eu acabei encontrando pessoas tão queridas, tão importantes, não só queridas, pessoas importantes na minha história. E foi um convite delicioso. Já estou curtindo, já estava curtindo o WhatsApp ali com vocês muito, e a oportunidade de estar aqui hoje, essa mudança de data, né, Tereza, que deu tudo certo, a gente conseguiu. E foi uma experiência maravilhosa, eu adoro ouvir, né, por exemplo, assim, Lacan, por exemplo, é um autor que eu não conheço. De vez em quando acontece de ter no grupo alguém que fica trazendo temas de Lacan e a gente fica pensando junto. Eu gosto muito dessa possibilidade desses encontros e das diferenças. Adoro as diferenças, fico empolgadíssima. Fico empolgada com as semelhanças, mas super me empolgo com as diferenças também. E foi uma experiência maravilhosa. Já antecipadamente aceito o convite. Posso fazer uma propaganda, Tereza, do trabalho que eu vou mandar para Claro, Luísa, com todo prazer. eu tenho falado com a Tereza sobre o trabalho que eu vou enviar para o Conversando, né? O nome da edição é Conversando? Conversando com amigos da psicanálise. Esse grupo, Luísa, Conversando com Amigos da Psicanálise, de certa maneira, é um grupo de estudos que começou esse ano justamente para subsidiar, né, a revista que nós lançamos ano passado, né, o Ah, Conversando com Amigos da Psicanálise, que justamente esse ano vai ser em homenagem a Neuza Santos Souza, né? E você vai ser uma das autoras do tema livre, né? Pode falar, claro, do seu trabalho. tema bem livre, o tema, aliás, bem livre Não, mas mesmo. é essa a proposta da revista, porque ela tem Ah, uma isso mesmo. parte, né, da sessão de homenagem, a autora que está sendo homenageada, né? E tem uma parte, né, que justamente a gente quis fazer uma revista menos engessada com a coisa acadêmica e de conexão com a arte, com a política, com as ciências sociais. Então, o seu artigo cai que nem uma luva, como se diz, para a proposta da revista. Que bom, Tereza, que bom que foi possível acolher essa ideia. Mas, enfim, eu fiz bom, tem esse livro meu, né, que é o Winnicott, em Winnicott como inspiração, teatro e outros atrevimentos, que eu reúno alguns roteiros de teatro, que eu adoro escrever roteiros de teatro. Na Lila já participou de teatro, inclusive, e no Brasileiro de Winnicott vai ter uma apresentação. E então, nesse livro eu reúno alguns roteiros, só que o livro foi lançado ano passado, e nesse meio tempo eu fiz um roteiro novo, que não foi publicado ainda, e que vai ser então o material que eu vou enviar como tema livre, mas eu vou já me adiantar aqui. Ele vai ser encenado no Gaúcho, aqui em Porto Alegre, em junho. Ele se chama Ferenzi e as Mulheres. É o Ferenzi recebendo visita de diversas mulheres, né? A Melanie Klein, a, a Alice Balint, a primeira esposa do Winnicott, a Nise da Silveira, a Melita Schmidberg, a filha da Melanie. Ela vem com tudo, ela vem com tudo, ela é uma personagem interessantíssima. Eu gostaria de ter tempo para estudar melhor as contribuições dela, que ela foi também, né, tirada de cena, mas foi uma pensadora e uma clínica interessantíssima. Então, ele recebe uma série de mulheres, né, todas desse calibre, assim, maravilhosas, e o roteiro é esse, né? Então, é uma homenagem à Ferenzi e a essas mulheres incríveis, que algumas ele nunca conheceu, nunca encontrou, mas outras faziam parte da vida dele. Então, esse é o roteiro, vai ser o meu tema livre. Bom, nós temos que agradecer, né, Luísa, porque você não só está trazendo esse trabalho super original, super criativo, né, que vai ser um sucesso a gente poder ler o seu artigo, né, na Conversando, como, de certa maneira, está mostrando, né, esse elo justamente desse grupo, né, com a revista. E estamos aqui falando desses dois lados, né? Está ótimo. E vamos pensar então nesse curso, né? Vamos ver como é que a gente. Nós vamos pensar aqui juntos, vamos ver junto ao círculo e depois nós vamos falar com você. Tá ótimo, muito obrigada.
Tá bom. Obrigada por tudo, a gente vai se falando. Bom, Luísa, você permanece no nosso grupo, né? No WhatsApp, porque, né, bom você estar ali e a gente vai trocando coisas, né? E, bom, eu só queria fechar, então, hoje, né, dizendo para vocês que o nosso próximo encontro de junho, né, será na segunda sexta-feira de junho. A nossa convidada vai ser a Isildinha Batista Nogueira, e espero que podemos estar todas juntas aqui reunidas novamente. Tá bom, gente? E olha, Luísa, foi um prazer, foi realmente um encontro. A palavra que me ocorre é maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. A gente vai se falando. Fico feliz de seguir no grupo ali com vocês, então. E um ótimo final de semana para todas. Tchau, tchau. Muito Tchau, obrigada, obrigada. Tereza. Muito obrigada, Luísa. Eu só te conheci agora através do seu texto e agora presencialmente. Achei uma coisa maravilhosa e a gente pode fazer tantos deslocamentos, desde o mito, né, que você traz, até com a esquizofrenia, né, que a gente viu, né, em alguns casos aí, e também sobre essa questão, né, do ambiente bastante parecido com a vida intrauterina, como a gente observa pessoas que exageram e que já passam do limite dessa vida intrauterina externa, né, Luísa? Né? Achei fantástico, fabuloso. Adorei a sua escrita, adorei a sua fala, a Maria Tereza por ter convidado e as outras pessoas que sugeriram também. Muito obrigada, foi excelente, maravilhoso. Obrigada, Obrigada. Raquel. Bom, Muito acho que é só batendo palmas Tchau, agora. parabéns. Muito obrigada. Tchau, muito Tchau, obrigada. gente. Boa noite. Tchau, obrigada. Obrigada, Tereza. Obrigada, Luísa.